Qualquer destino que você esteja buscando, seja saúde, relacionamento, emprego, felicidade, e você está tendo dificuldades para chegar lá, não é porque você não pode ter isso. É porque o seu programa não oferece isso, e você está tentando sobrepor o programa. O pensamento negativo é tão poderoso quanto o pensamento positivo no controle do corpo, mas atua na direção oposta. O pensamento negativo pode causar qualquer doença, inclusive a morte. Vamos supor que você não está saudável e diz, eu quero ser saudável. E um ano depois eu digo, vamos ouvir o programa que você baixou. O programa é, eu quero ser saudável. Adivinha só, você ainda está querendo. Você nunca disse que era saudável. Você só disse, eu quero ser saudável. Querer ser saudável não é o mesmo que ser saudável. Tem que estar no tempo presente e de forma positiva, ou seja, como se você já tivesse o que deseja agora. É ótimo conversar consigo mesmo e se dar todas as afirmações positivas. Você é tão inteligente, você é tão poderoso, você é tão inteligente, você tem o que deseja. Eu sou saudável, eu sou amável, eu sou amado, eu tenho o melhor emprego possível. O cérebro é um computador, mas o maior poder de processamento está no subconsciente. É um processador 1 milhão de vezes mais poderoso do que o processador chamado mente consciente. Este vídeo tem o intuito de transformar a sua vida através da expansão da sua consciência. Sucesso fora da curva. Hoje vamos falar sobre liberar o poder da consciência, da matéria e dos milagres. Sabe, só mais um dia normal por aqui. Quando penso neste episódio, penso sobre quais são os programas que estão rodando em nosso subconsciente, dos quais nem sequer temos consciência, e como esses programas estão impactando nossas vidas de maneiras que, na verdade, não percebemos. Quanto do seu cérebro consciente você acha que está comandando a sua vida em comparação com a parte inconsciente do seu cérebro? Aqui vai um spoiler. É muito menos do que você imagina. Gostamos de pensar que somos seres conscientes e que estamos imaginando coisas, criando coisas e fazendo coisas. Hoje vamos falar sobre como a imensa maioria do nosso funcionamento, na verdade, se deve a programações inconscientes e aos comportamentos inconscientes que resultam dessas programações. E vamos falar sobre como podemos mudar essa programação para que possamos, literalmente, ser mais saudáveis. Vamos falar sobre o papel dessa programação inconsciente na integridade das nossas células, na integridade de como as células se agrupam em tecidos e órgãos e criam um sistema inteiro. Vou ser honesto, há muita coisa controversa neste episódio. Vamos conversar com Bruce Lipton. Ele é biólogo celular e palestrante. Ele é um líder internacionalmente reconhecido por unir ciência e espiritualidade, um dos defensores da nova biologia, um dos primeiros a falar sobre epigenética há muito tempo. Ele realizou pesquisas inovadoras com células-tronco na Universidade de Stanford. Ele fez parte do corpo docente da Escola de Medicina da Universidade de Wisconsin. Ele escreveu, entre outros, Biologia da Crença, O Efeito Lua de Mel e muitos outros livros, como Evolução Espontânea. Ele é realmente um pensador excepcional, alguém que pensa muito fora da caixa. Se você tem alguma dúvida sobre se a mente realmente pode controlar o corpo, esperamos que se junte a nós para dar as boas-vindas e aprender com o Dr. Bruce Lipton. Explique pra gente. Então, este é um formato um pouco especial para nós, mas agradecemos a sua paciência. Estamos gravando isso durante os impressionantes incêndios que estão atingindo o sul da Califórnia. Então, estamos, na verdade, sem energia elétrica. Esta é a nossa primeira vez fazendo um podcast com um gerador, e é especialmente para você, Dr. Bruce Lipton. Bem, espero trazer notícias melhores do que as que vocês têm agora. Nós também esperamos, mas estamos muito animados por poder conversar com você. Você sabe, você é uma das pessoas, digamos, nesse campo e em tantos outros, que tem um trabalho que obviamente se estende por décadas. E para tantas pessoas da nossa audiência, estamos muito animados por ter você aqui e por poder falar um pouco sobre você em geral e, em particular, sobre biologia e crença. E evolução? Sim. Porque é isso que está acontecendo neste momento. Por que não começamos definindo um pouco do problema? Tantas pessoas estão tentando mudar suas vidas. O movimento de autoajuda é uma indústria de bilhões de dólares crescendo a cada dia, mas há um grande obstáculo para que as pessoas realmente mudem.
Você pode explicar um pouco sobre programação e o que realmente impede as pessoas de terem a regulação emocional que desejam, de tomarem as decisões que querem e, de fato, darem os passos em direção à vida que desejam? É um momento muito importante para fazer a pergunta: por que, se eu sou um criador, este mundo é do jeito que é? Porque eu não estaria envolvido em criar isso. E então eu penso, ok, agora é hora de entender a natureza de como você realmente esteve envolvido em criar isso, sem ter qualquer conhecimento de que estava fazendo isso. E eu digo, sobre o que é tudo isso? Bem, deixe-me apenas enfatizar algumas coisas para trazer ciência para isso, para que não fiquemos aqui falando de coisas esotéricas. Número 1, a ciência mais válida do planeta Terra é a física quântica. Não existe ciência com mais validade do que a física quântica. Agora, a física quântica foi originada em 1927. Um dos pais fundadores da física quântica, Max Planck, fez esta declaração sobre a compreensão teórica da física quântica. Em 1927, ele escreveu: "A mente é a criadora de toda a matéria." E eu penso, ok, uau, a mente está criando tudo isso. Isso é física quântica, certo? Mas isso foi há 100 anos. Quero que você saiba que na revista científica mais prestigiada do planeta, chamada Nature, publicada na Inglaterra, houve um artigo chamado O Universo Mental, escrito por um físico quântico da Universidade Johns Hopkins, Richard Cohn Henry. Eu não preciso ler o artigo, porque a última frase é o resumo absoluto da compreensão da física quântica após 100 anos. Ela começa com o universo é imaterial. Isso é um reconhecimento da física quântica, de que tudo é energia. A matéria é uma ilusão da energia, certo? É como se fosse energia focada em vez de energia difusa, mas a matéria é energia concentrada. Então, a ideia de que a matéria era física é, na verdade, uma ilusão. Então, vamos ler novamente. O vasto universo é, em sua essência, imaterial. Ele é profundamente espiritual e intrinsecamente mental. Viva plenamente e aproveite cada momento. Bem, quero dizer a vocês, quando o jornal científico mais prestigiado do mundo menciona espiritualidade e causação mental para o mundo em que vivemos, é hora de despertarmos para algo. E isso é, se estamos criando isso com nossa consciência e nossa mente, então por que não estamos experimentando o paraíso na Terra que todos gostaríamos de ter? Porque não somos todos saudáveis e felizes e aproveitando o sol da vida cotidiana neste planeta. E ainda assim nós somos os chamados criadores. Então aqui está o cerne de todo o problema. A mente é a criadora. Sim, a mente parece ser algo singular, existe apenas uma mente. Eu digo não, na verdade existem duas mentes e elas trabalham juntas, em harmonia, elas são interdependentes. Cada mente tem uma função diferente. Então vamos começar com a evolução mais recente da mente, que está bem atrás da sua testa. É chamado de córtex pré-frontal, essa parte do cérebro, um lobo do cérebro bem aqui na frente. Este é o centro do que chamamos de mente consciente, a evolução mais recente do cérebro no desenvolvimento humano. A mente consciente está conectada à nossa espiritualidade, que vamos abordar, espero eu. E o significado da mente consciente é que sua função é a criatividade. A mente consciente tem imaginação, e se você tem imaginação, então pode engajar a manifestação. Se você pode imaginar, então você pode fazer. Então, a questão é, se eu perguntasse a qualquer pessoa aí no mundo agora, eu diria, me diga o que você quer para a sua vida ou para o mundo. A resposta vem da mente consciente criativa, imaginativa. Portanto, a mente consciente tem seus desejos, suas vontades e tudo o que você quer para a sua vida. E então a mente subconsciente, que representa cerca de 90% do cérebro aqui atrás, trabalha a ênfase é sub, abaixo da sua consciência. Então agora mesmo, onde quer que você esteja sentado, sua temperatura corporal, sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, sua respiração,
Tudo isso é controlado sem que você pense nisso. Está sendo controlado sem que você perceba, ok? Então eu digo que a função da mente consciente era a criatividade. Agora, esse é o entendimento mais importante. A mente subconsciente é programada. Programas de como executar o sistema. E então, um ponto importante surge agora, e é este. Temos que reconhecer que, embora a mente criativa tenha imaginação e criatividade, a mente criativa, na verdade, tem duas funções. Você pergunta, o que é isso? Bem, uma delas é olhar através dos seus olhos como o para-brisa de um veículo e levá-lo para onde? Desejos e vontades. É para onde a mente consciente quer ir. Eu digo, isso é ótimo. Mas a mente consciente, e esse é o cerne de todo o problema do mundo, a mente consciente pode pensar. Você pergunta, qual é o problema? Quando estávamos criando nossa vida, estávamos olhando pela janela e seguindo em direção ao nosso destino. Mas quando você está pensando, você não está olhando para o mundo lá fora. Quando você está pensando, você está olhando para dentro. Então eu poderia perguntar para Mayin ou Jonathan. Eu digo, ei, hoje é quarta-feira. O que vocês vão fazer na sexta-feira? Isso não está escrito na frente deles, mas aposto que em 1 minuto eles conseguem dizer exatamente o que vão fazer na sexta-feira. Eu pergunto, de onde eles tiraram essa informação? E a resposta é, de dentro. Então eu digo, espere. Isso significa que a mente consciente tem duas funções, ou olhar para fora e nos levar aos desejos e vontades, ou olhar para dentro e pensar. Agora vem a notícia da ciência. 95% do dia nossa mente consciente não está olhando pela janela. Ela está em pensamento. Nós pensamos 95% do dia. Eu digo, então por que isso é um problema? Bem, isso significa que durante 95% do dia você não está controlando sua biologia e seu comportamento neste mundo externo, porque sua mente consciente nem está prestando atenção. Eu digo, e daí? Eu digo, então quando você está ocupado pensando, todo o seu comportamento, experiências internas e externas são controlados pelos programas do subconsciente. É o disco rígido. Então, basicamente, isso diz que quando você está prestando atenção, sendo consciente, estando presente, estando aqui, você está no modo criativo. Mas quando você está pensando, você abandona o modo criativo e agora reproduz programas. Onde você conseguiu os programas? Ok. O entendimento importante é este. A mente, o cérebro, é um computador. Não é parecido com um computador. Ele é um computador. E ele tem as mesmas funções que o seu computador de mesa. Eu digo, antigamente, quando comprávamos um computador, ele não vinha com os programas. Você podia gastar $2.000, levar para casa, apertar o botão de ligar, a tela inicializava. Eu digo, agora faça alguma coisa. Eles dizem, eu não consigo. Eu digo, como assim? Você gastou todo esse dinheiro e não consegue fazer nada. Eles disseram, só terei acesso ao computador quando colocar programas no disco rígido. E eu digo, exatamente o mesmo para o cérebro humano. O subconsciente é o disco rígido. E eu pergunto, então quando os programas serão lançados? E a resposta é esta. Uma criança precisa aprender todas as regras para ser membro de uma família e ser um membro funcional de uma comunidade. Existem regras, você não pode fazer o que quiser, você não pode entrar no ônibus e decidir tirar a roupa. Não, existe uma regra. Você não pode fazer isso. Você precisa aprender essas regras. E então eu digo, bem, como uma criança aprende milhares de regras para ser um membro funcional de uma família e um membro funcional de uma comunidade? E a resposta é esta, muito nova para ir à escola, muito nova para ler o livro. Um bebê muito novo para ver sentar em uma cadeira. Então eu digo, bem, como uma criança vai obter todas essas informações? A neurociência revela que o cérebro não opera no nível da consciência até cerca dos 7 anos de idade. Onde o cérebro está operando? Bem, quando você coloca fios na cabeça de uma pessoa, isso se chama eletroencefalograma. Podemos ler sua mente, a função do seu cérebro, diretamente por meio disso. E eu digo,
mas nós lemos isso em termos de vibração. A vibração que eu espero que você esteja usando agora se chama beta, que é a vibração do pensamento focado, consciente de sala de aula. Quando você está relaxando, a vibração diminui para o próximo nível inferior, que se chama alfa, que é a consciência calma. É isso que você experimenta. Mas no momento em que você adormece, a vibração desce para o próximo nível inferior, chamado teta, e teta tem duas funções. E teta é a vibração mais baixa da consciência que opera durante os primeiros 7 anos da sua vida. Então eu digo, qual é a característica? Teta é a imaginação. Pois é por isso que as crianças vivem no mundo real e no mundo imaginário sem distinção. Tenho certeza de que todos nós participamos daquela famosa festa do chá em que servimos nada na xícara, bebemos nada e exclamamos que era o melhor chá que já tomamos. Rapaz, seu amigo invisível com quem você estava conversando. Certo, Teta? Mas teta é hipnose. Eu pergunto, então por que isso é importante? Porque quando o cérebro de uma criança está em teta, ele está baixando cada experiência como um gravador de vídeo. Quando o download começa 3 meses antes de você nascer, a tela é inicializada, o aparelho acende e os programas começam a ser baixados 3 meses antes de você nascer, até os 7 anos de idade. Então eu digo, qual é a função dessa programação? As regras de como viver sua vida, o que esperar, quem você é, e te dar algo como, ei, este sou eu. Eu pergunto, de onde você tirou essa informação? Primeiro focamos nossa atenção em nossa mãe e nosso pai como os principais programadores. Uma criança vai observar cada movimento que eles fazem e baixar tudo o que eles dizem. Eu pergunto, quando isso começa? E eu disse, antes de você nascer. Tipo, como assim? Bem, se uma mãe toca música, como um rádio próximo ao abdômen, e toca a mesma música repetidas vezes, quando o bebê nasce, no momento em que aquela música é tocada, o bebê vai responder instantaneamente porque tem uma memória daquela canção. Também acontece se o pai fala através da parede abdominal para o feto. Quando o bebê nasce e o pai diz alguma coisa, o bebê vai saber imediatamente quem é o pai, porque já conhece o padrão da voz. Ele fez esse download antes mesmo de nascer. Mas uma vez que nasce, são 7 anos de download de quê? Observando tudo e aprendendo sobre tudo. Eu digo, então você observa sua mãe, observa seu pai, você vê o comportamento deles, você faz o download do comportamento deles. Quantos anos você tinha? 0. Você ainda estava fazendo esse download, certo? E eu digo, por que isso é importante? Porque os padrões de comportamento que você observou em sua mãe e em seu pai são os primeiros programas que você faz download para o seu próprio hard drive. E então a mesma coisa acontece quando você começa a observar a comunidade. Você faz o download do comportamento da comunidade. Então qual é o ponto? Nos primeiros 7 anos, seu hard drive está baixando programas de como ser um membro do mundo em que vivemos, certo? E depois? Bem, é o hard drive, é o programa. 95% do dia, o comportamento que você baixou é o comportamento que você vai transmitir. E o ponto sobre isso é muito claro, e esse é o problema, porque você está baixando o comportamento. O que isso significa? Bem, isso significa que sua mente consciente não está prestando atenção. Eles dizem, a questão é que você não ouve o seu próprio programa quando está executando, mas todo mundo ouve. E é por isso que eu conto a mesma história há anos, que é a seguinte. Você tem um amigo. Você conhece o comportamento do seu amigo muito, muito bem. E por acaso conhece o pai do seu amigo. E um dia você vê que seu amigo tem o mesmo comportamento do pai dele e você simplesmente precisa contar para ele. Você diz, ei Bill, você é igualzinho ao seu pai. Afaste-se do Bill porque eu sei o que o Bill vai dizer e você sabe o que o Bill vai dizer porque ele já disse.
Ele disse: como você pode me comparar ao meu pai? Eu não sou nada parecido com meu pai. E mesmo assim, todo mundo no mundo observa o Bill se comportando exatamente como o pai dele. Quem é que não percebe isso? O Bill. Por que ele não percebe isso? Porque ele está pensando e então executando o programa e não observando o programa enquanto está pensando. E eu digo: e daí? E aqui está, todos nós somos o Bill. Todos os dias nossa vida é conduzida 95% do tempo por programas que não observamos enquanto estamos ocupados pensando. Vou te dar um bom exemplo, pessoal. Minha mãe e meu pai tinham um relacionamento disfuncional. Eu absorvi ainda bebê o comportamento do meu pai. Isso era bom ou ruim? Como é que eu ia saber? Eu simplesmente absorvi. Mas adivinha só, eu não consegui fazer um relacionamento dar certo por quase 50 anos. Por quê? Porque durante 95% do dia, se eu começo a reproduzir o comportamento que absorvi do meu pai, que era disfuncional, eu acabo causando o fim do relacionamento. Agora vem a parte interessante, porque se não viesse, essa seria a pior entrevista do mundo. E a parte interessante é esta: você pode mudar o seu programa. E se você pode reescrever o seu programa, então você pode escrever o que quiser e pode ter isso de volta. Mas o maior problema é este: se você não sabe que tem um programa, não consegue nem observá-lo, então você e aquele grupo de pessoas, chamado grande maioria, que não tem ideia de que você não está criando a vida que deseja. Você está criando a vida que foi programada para você. Agora, o interessante é que o filme Matrix não é ficção científica. É um documentário. Sim. Por quê? Qual é a premissa? Todos nós fomos programados. Eu digo, isso não é uma premissa, isso é a realidade. Todos os humanos são programados durante 7 anos. Esse é o fato absoluto. Mas a parte legal é que se você tomar a pílula vermelha, pode sair do programa. Agora, vou sugerir algo. Quase todos vocês nesta plateia, pelo menos se têm mais de 18 anos, já tomaram essa pílula vermelha, e isso mudou radicalmente, em 24 horas, toda a sua vida. Você já tomou a pílula? Ah, sim. Sabe o que é? É chamado de se apaixonar. Eu digo, por quê? Porque a ciência reconheceu que quando você se apaixona pela primeira vez, você para de pensar. Você mantém a mente consciente no momento presente. Você não coloca sua consciência na cabeça de outra pessoa quando aquilo que você deseja está bem na sua frente. Você para de pensar. Mas quando você para de pensar, então você para de executar o programa. E quando você para de executar o programa, então quem está comandando o show? A mente consciente criadora, o espírito. E o que ela fez? Sua vida era blá, 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 blá. Você se apaixonou, 24 horas depois você tem uma nova vida. Você está apaixonado. Isso se chama lua de mel. A lua de mel é o equivalente ao paraíso na Terra. Tudo é lindo. Até um emprego ruim já nem parece tão ruim assim. A comida tem um sabor melhor, a música é melhor, a vida é melhor. Estou tão animado por estar vivo. Isso se chama lua de mel. Eles perguntam, o que é a lua de mel? Criação pessoal. Isso sempre esteve disponível. Adivinha só. E se você tivesse uma lua de mel todos os dias da sua vida? Eu digo. Então adivinha o que mais você aprenderia. E espero que a gente consiga entrar nisso se eu ficar quieto e deixar meus assistentes que estão ali esperando eu calar a boca. Se eu der uma chance para eles falarem alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Você é criativo. Isso vem da física quântica. Existe uma ciência por trás disso. Você é uma parte de Deus. Meu Deus. E eu estou falando de uma parte de Deus. Por quê? Esse cara da ciência está falando sobre uma parte de Deus. Eu digo, olha, na Nature, a revista menciona que a espiritualidade é o aspecto de programação, porque a física quântica reconhece campos de energia e cada um de nós tem seus próprios receptores únicos para o nosso próprio campo de energia.
Não existem duas pessoas recebendo a mesma transmissão de campo de energia que coletivamente chamamos de espírito. Eu digo, meu Deus, eu não acreditei nisso por mais de 40 anos da minha vida, mas as células me revelaram isso, e a coisa mais importante que vi foi, meu Deus, eu sou uma entidade espiritual jogando através de um traje de realidade virtual. O corpo é o traje. Eu digo, o corpo é o traje. E eu digo, o que ele oferece? Ele nos oferece criatividade e nos oferece sensibilidade, consciência sensorial, consciência sensorial. Como é a sensação do amor? Qual é o sabor de uma boa refeição? Como sou uma bela peça musical? Como é a aparência de um pôr do sol? Esses são sentimentos além das manifestações da energia, e é isso que o corpo nos oferece. E quando está funcionando bem, como na lua de mel, os sentimentos são tão intensamente um paraíso na Terra que o que eu gostaria de concluir, se eu algum dia der ao Jonathan e a Mayin a chance de dizer algo, é: adivinhem só. Gostaria de sugerir a vocês um fato muito importante. Você não morre e vai para o céu. Você nasceu aqui. Aqui é o paraíso. Este é o seu lugar de criatividade. É aqui que seus desejos e vontades podem se manifestar, se você sair do programa. Portanto, não espere morrer para ir ao paraíso. Você vai perder. Nós já estamos aqui agora. Posso dizer isso? Bem, vou te dizer uma coisa. Eu nunca acreditei nessas coisas espirituais, mas uma vez que as células me revelaram isso, minha vida tomou um rumo completamente diferente. Eu passei de uma pessoa com relacionamentos disfuncionais por causa do meu condicionamento. Reescrevi esse condicionamento. Agora eu vivo com minha linda parceira, Margaret, há 30 anos, em uma lua de mel todos os dias desses 30 anos. Por quê? Mude o programa. Viver com os desejos conscientes, essa era toda a ideia. Deixe-me te contar por que gravar o programa é tão importante. Porque e se você gravasse no seu subconsciente os seus desejos e vontades, os seus desejos e vontades? Então isso significa que, em 95% do dia, enquanto você está pensando e indo para onde quer que seja, o seu programa subconsciente vai te levar ao destino que você deseja, sem que você precise nem pensar sobre isso. E isso é, para mim, a alegria do novo entendimento da biologia da crença. Agora vou ficar quieto por um momento e deixar as pessoas falarem. Não. Isso é uma forma perfeita, sabe? Uma forma perfeita de nos dar uma visão geral do assunto. Quero dizer, uma das coisas que me vem à mente é: você teve esse momento muito específico de clareza, sabe? Como muitas pessoas chamam o que aconteceu com você. Você teve um despertar espiritual, sabe? No meio de, sabe, dar aulas na faculdade de medicina e ensinar biologia celular. E então você teve essa experiência realmente poderosa. Eu me pergunto se você poderia explicar para as pessoas que talvez não tenham tido esse despertar espiritual ou esse tipo de momento, quais são as maneiras pelas quais podemos trabalhar ativamente para mudar o nosso condicionamento? Porque tantas pessoas se sentem presas. Tipo, é isso que eu tenho, não consigo sair desse ciclo. Sabe, tantas pessoas estão sofrendo com depressão, com ansiedade, Sim. Sabe, trauma, todos esses diagnósticos. Quais são as maneiras pelas quais as pessoas podem mudar seu condicionamento se elas não tiverem esse momento de raio, esse estalo? Bem, essa é uma pergunta muito importante, por um motivo simples. Se você não entende como fazer isso, então sua vida fica cheia de frustração. O quê? Eu quero mudar isso, eu vou mudar aquilo. E nunca muda, e tudo continua igual. E esse realmente é um dos pontos mais angustiantes da vida, porque aí você assume completamente o papel de vítima. Eu não estou no controle, porque se eu estivesse no controle, eu não teria feito isso. E eu digo, mas você fez isso, só não sabia que estava envolvido. E é por isso que o despertar é tão importante neste momento, para reconhecer que você tem esse programa invisível rodando o tempo todo. E eu digo,
Sim, mas como eu sei onde está esse programa? E você diz, bem, e aqui está a parte muito importante. 95% da sua vida vem diretamente do programa. É esse o tempo que você passa pensando, então é esse o tempo que o programa está rodando. Então eu digo, então sua vida é uma impressão do seu programa. Eu digo, por que você não sabe qual é o programa? Eu digo, vou te fazer uma pergunta. Que programa você recebeu 3 meses antes de nascer? Não sei responder essa. Ok. Espera. Você foi programado um ano inteiro, do 0 aos 1. Que programa você recebeu quando tinha 1 mês de idade? Eu não sei. Espera. Você foi programado mais um ano inteiro, de 1 a 2. Me diga qual programa você recebeu quando tinha 1 ano de idade. Eu não sei. Então, qual é o ponto? Você não conhece seus programas porque eles aconteceram antes de você estar consciente ou ciente quando foram baixados. Portanto, você não pode me dizer que conhece seu programa porque você não estava lá. Mas agora você pode saber qual é o seu programa. Por quê? Porque sua vida é uma impressão do seu programa. As coisas que você gosta e que entram na sua vida vêm porque você tem um programa para reconhecer essas coisas. Mas as coisas com as quais você luta e nas quais você coloca esforço, você sua dizendo, estou fazendo uma mudança, eu vou mudar, estou me esforçando muito, estou trabalhando. Por que você está se esforçando tanto? E a resposta é simples. Qualquer destino que você esteja buscando, seja saúde, relacionamento, emprego, felicidade, e você está tendo dificuldade para chegar lá, não é porque você não pode ter isso. É porque o seu programa não oferece isso, e você está tentando sobrepor o programa. O cérebro é um computador, mas o maior poder de processamento está no subconsciente. Ele é um processador 1 milhão de vezes mais poderoso do que o processador chamado mente consciente. Eles dizem, então por que isso é importante? Eu digo, tente usar o seu pequeno processador de mente consciente para controlar algo que funciona 95% do dia com um processador 1 milhão de vezes mais poderoso. E de repente, você percebe, isso vai ser muito difícil. Eu digo, tão difícil que não funciona para a maioria das pessoas. E é daí que vem o problema. Muita gente fala consigo mesma dizendo, ok, vamos trabalhar mais, vamos fazer isso, estou me autotreinando. Com quem você está falando? Estou falando com o subconsciente. Não há ninguém no subconsciente. É um disco rígido. Se você acha que pode mudar um disco rígido, fale com o seu computador e me diga qual dado o disco rígido mudou no programa. Então, de repente, eu digo, meu Deus, eu tenho programas. Consigo ver que minha vida está lutando contra meu programa. E mesmo assim, não consigo mudar o programa. Eu digo, porque primeiro você precisa aprender como você adquiriu o programa. E, uma vez que saiba como obteve o programa, use o mesmo mecanismo para reescrever o programa. Então, a primeira coisa é a seguinte. Nos primeiros 7 anos de vida, seu cérebro opera em teta, que está abaixo da consciência. E teta é hipnose. Então, lembre-se de que eu disse que como adultos temos toda uma gama de vibrações. Trabalho beta, alta C, alta vibração. Chega em casa, relaxa, alfa, calma, consciência, vibração mais baixa. No momento em que você adormece à noite, no momento em que desconecta a consciência e agora está dormindo, a próxima vibração abaixo é teta. Ela permanece por um curto período de tempo antes de ir para a vibração mais baixa, delta, que é o inconsciente. Então, adivinha só, todas as noites, logo depois que você se desconecta e sua consciência está dormindo, há um momento em que o cérebro está operando em teta, que é hipnose. Então eu digo, o que você pode fazer então? Eu digo, existem programas de autoajuda.
você pode escrever o seu próprio, mas primeiro existem programas de autoajuda para te ajudar a criar melhores hábitos, comportamentos, um estilo de vida melhor. Você os encontra em livrarias, autoajuda online. Eu digo, se você pegar um desses programas que vai apoiar o que você está tentando mudar na sua vida e à noite, pouco antes de adormecer, colocar fones de ouvido ou auriculares e iniciar o programa, nos primeiros instantes você vai ouvir o programa porque ainda está consciente, mas logo em seguida você estará dormindo. E no momento em que você adormece, o teta entra em ação. E teta é o registro da hipnose. Então, à noite, você cria o hábito de colocar os fones de ouvido e ouvir o programa enquanto adormece. E enquanto você dorme, no curto período em que o cérebro está em teta, ele estará baixando como se estivesse observando hipnose desde o primeiro momento, está criando um novo programa. Ok? Isso se chama auto-hipnose. Deixe-me voltar e dizer que você pode comprar esses programas, mas pode criar os seus próprios. E eles dizem, ok, como você faz o seu próprio? Eu digo, olha, o fato mais importante ao criar um programa é o seguinte, tudo o que você disser sobre o que está falando deve estar no tempo presente e ser positivo, ou seja, como se você já tivesse o que deseja agora. Você não pode dizer, eu quero X. Não. Porque se eu disser para gravar isso, certo? Hoje, digamos que você não está saudável e diz, eu quero ser saudável. Ah, esse é o meu programa, eu quero ser saudável. Eu escrevo isso, eu escuto isso toda noite. E 1 ano depois eu digo, vamos ouvir o programa que você baixou. E o programa é, eu quero ser saudável. Eu digo, ah, adivinha? Você ainda está querendo. Por quê? Você nunca disse que era saudável. Você só disse, eu quero ser saudável. Querer ser saudável não é o mesmo que ser saudável. Então, qual é o objetivo? É ótimo conversar consigo mesmo e se dar todas as afirmações positivas. Você é tão inteligente, você é tão poderoso, você é tão inteligente e você precisa entender que pode fazer isso. Você tem o que deseja. Eu sou saudável, eu sou amável, eu sou amado, eu tenho o melhor emprego possível, eu tenho X, eu tenho Y. Então, o resumo, muito importante. Sim, a auto-hipnose pode reescrever o programa repetindo todas as noites por um período de noites, porque o período de teta não é muito longo. Então você tem que repetir um programa. Se você estiver fazendo isso sozinho, tem que dizer tudo de forma positiva, nada negativo, e sempre tem que ser como se você já tivesse isso agora. Eu sou amado. Então, qualquer pessoa que tenha prestado atenção ao nosso podcast nos últimos quase 4 anos, qualquer um que tenha ouvido o nosso episódio com Michael Singer, qualquer um dos nossos episódios que falam sobre misticismo antigo, ou até mesmo yoga ou meditação, Sharon Salzberg, o que você está falando tem ecos de meditação de bondade amorosa, tem ecos de Sankalpa, que é a intenção simples, no tempo presente que você estabelece em uma sessão de Yoga Nidra. Tivemos Joe Dispenza, que falou sobre esse tipo de conceito de manifestação. Então, qualquer pessoa que esteja prestando atenção deve perceber que Bruce Lipton foi o pioneiro de tudo isso, e isso tem ecos que, por milhares de anos, como você destaca em grande parte do seu trabalho, sabe, a medicina ocidental fez um esforço muito concentrado para deixar isso de lado, e nós nos tornamos realmente meio que obcecados clinicamente com a medicação, com realizar cirurgias, sabe, que cirurgias são importantes, medicação é importante, todas essas coisas podem salvar vidas. Não estou dizendo que não deveríamos ter medicação ou cirurgia, mas o que você está falando é uma forma de pensar e uma mentalidade para a qual já temos evidências de que impacta a sua saúde de maneiras que tornam possível aquilo que antes você achava impossível. Exatamente. Eu queria saber se você pode falar um pouco sobre por que o pensamento positivo, certo? Por falta de uma expressão melhor. Por que esse tipo de pensamento? Por que acessar as ondas teta e tentar baixar novas informações? Por que isso realmente muda a nossa fisiologia?
Ok, a ideia toda é a seguinte. Vamos começar com um entendimento muito simples sobre genes, porque foi aí que tudo deu errado. Fomos levados a acreditar que, os genes determinam o caráter das nossas vidas, que os genes ligam e desligam sozinhos. Eu digo, qual é a relevância disso? Bem, aparentemente, então, os genes controlam o caráter das nossas vidas. E pelo que eu sei, eu não os escolhi e não posso mudá-los. E ainda por cima, eles ligam e desligam sozinhos. O programa é: somos vítimas da nossa genética. E o fato é o seguinte, isso está 100% errado. Um gene é um projeto para fabricar proteínas, que são os blocos de construção do corpo. É um projeto. Você pode ir ao escritório de uma arquiteta e, digamos que ela esteja trabalhando em um projeto, perguntar a ela: seu projeto está ativado ou desativado? Ela vai olhar para você e dizer: por que você está louco? Não existe um caminho que liga e desliga num projeto. Os genes não podem ligar e desligar. Os genes são projetos. Os genes podem ser lidos. Por quem? Um arquiteto. Um arquiteto não só pode ler o projeto, como também pode realmente modificar o projeto. Bem, adivinha só. A nova biologia e a nova ciência da genética se chama epigenética. O significado disso é que a crença de que os genes ligam e desligam é 100% falsa. Os genes não podem se controlar, eles não podem se autoatualizar. Eu digo, então por que isso é importante? E eles dizem, bem, então você só pode ativar o gene com um arquiteto. E eu digo, bem, quem é o arquiteto? Eles respondem, a mente sempre foi o arquiteto. Isso remonta a 1927 com Max Planck. A mente é o arquiteto. E eu digo, então o que isso significa? A função do sistema, e é assim de simples, é pegar a imagem na mente, traduzi-la em uma química complementar pelo cérebro. E a química do cérebro vai para as células e, através da epigenética, controla a expressão genética das células. Para fazer o quê? Manifestar a imagem na mente. Essa é a compreensão mais simples. Eu digo, então, o que você quer mudar? A medicina convencional, construída sobre uma base newtoniana, está errada por esse motivo, porque a base newtoniana considera que o universo é feito de matéria e energia como dois reinos separados. Matéria afeta matéria, energia afeta energia, mas elas não interagem. Como resultado, nos primórdios da medicina, o conceito de espírito e mente foi descartado porque não é matéria, e a biologia do corpo passou a ser baseada totalmente na matéria. Se a matéria não estava funcionando direito, então você conserta com outra matéria. Bem, isso é chamado de indústria farmacêutica. Eu digo, então onde está o problema? A questão é, digamos, abaixo do meu pescoço. Tudo o que acontece daqui para baixo, até os meus pés, é um sistema biológico. E a biologia diz para ignorar tudo daqui para cima e consertar tudo daqui para baixo. Eu pergunto, bem, como você conserta isso? Bem, é físico, então coloque algo físico ali. Eu digo, então, qual é o ponto? A causa do que aconteceu aqui embaixo foi controlada pelo que aconteceu aqui em cima. Então, se você continuar tentando ajustar aqui embaixo sem ajustar aqui em cima, você com certeza vai causar um problema. Quão grande é o problema? 2 periódicos diferentes relataram, um deles, o Journal of the American Medical Association, e o outro, o British Medical Journal, um fato simples, que a medicina, como é praticada nos Estados Unidos, é a terceira principal causa de morte, ficando atrás de número 1, doenças cardíacas, número 2, câncer, e número 3, doença iatrogênica, que é latim. Então as pessoas não entendem. Significa causada por si mesmo. A iatrogênica. Ela é criada pela medicina. O tratamento médico, na verdade, é iatrogênico. E eu digo, é a terceira principal causa de morte. Eu pensaria se esse seria o caminho que eu deveria seguir para fazer algo sobre a cura primeiro. E eu digo, por quê? Porque eu disse isso.
A ciência mais válida do planeta reconhece que isso causou aquilo. Você quer mudar isso? Não tente mudar isso aqui embaixo. Não é aí que está o problema. O problema estava aqui. E a relevância disso é que, então, nós pensamos erroneamente que podemos ignorar o cérebro dizendo ao corpo o que ele deve fazer através da química. 300 mil pessoas morrem todos os anos por tomar medicamentos prescritos nos EUA. O que isso significa? Apenas 100 mil pessoas morrem por tomar drogas ilegais. 3 vezes mais pessoas morrem por tomar medicamentos prescritos. Temos uma guerra contra as drogas ilegais. Medicamentos prescritos são apenas parte do custo de produção de medicamentos. É muito caro. É hora de sair. É hora de reconhecer o que a física vem dizendo há 100 anos. Se você quer mudar alguma coisa, mude através da mente e então você pode afetar tudo abaixo. E eu acho que um dos detalhes mais importantes e cruciais nesta conversa que estamos tendo é se realmente acreditamos que a nossa mente, com toda a sua complexidade, pode nos deixar doentes, certo? E qualquer pessoa que já sofreu de depressão ou passou por condições autoimunes ou pelo colapso do próprio corpo, se estivermos dispostos a admitir que a mente influencia o corpo de maneiras que podem nos deixar doentes, e isso acontece, como você mencionou, através do eixo HPA e do sistema imunológico, que um corpo que está constantemente sob estresse não vai dedicar tanta energia à função imunológica quanto dedica à resposta de luta ou fuga. E é por isso que você vê muitas dessas coisas de que o Dr. Sarno falava. Você sente uma tensão no corpo que é meio que generalizada e acaba tendo todo tipo de dor crônica, coisas desse tipo. Se vamos acreditar que o corpo pode adoecer por causa das contribuições da mente, temos que acreditar no contrário também. Ou seja, que o corpo pode então se curar e ser reparado com a mente. Bem, aí está, você disse tudo. Qual é a diferença entre o que chamamos de efeito placebo e aquele que o público não conhece, chamado efeito nocebo? Você pode explicar os dois para as pessoas? Muita gente ouve falar de placebo e pensa, você recebe uma pílula de açúcar e parte da pesquisa de que você fala, que já discutimos com o Johann Hari. Quero dizer, isso é algo sobre o qual falamos há muito tempo. Você sabe, a questão dos ISRS. Você fala sobre a cirurgia de joelho. Pessoas que fizeram uma cirurgia de joelho simulada e foram informadas de que haviam passado por uma cirurgia de joelho acabaram melhorando nas mesmas taxas ou até melhores do que aquelas que realmente fizeram a cirurgia. E foi algo do tipo levantando-se das cadeiras de rodas dizendo, estou jogando basquete de novo. E elas não faziam ideia de que não tinham feito cirurgia nenhuma no joelho. Elas tinham uma ideia, mas a ideia que tinham era que tinham feito a cirurgia. Elas acreditavam que tinham feito a cirurgia. E eu disse, qual é a função da mente? Captar a imagem e manifestá-la. Antes da cirurgia, não, minha mente, eu tenho um joelho ruim. Ruim, quebrado, não funciona, muito bom. Cirurgia de mentira, sem saber que era de mentira. Agora a mente diz, acabei de fazer a cirurgia. Agora está melhor. E de repente melhorou. Bem, isso é chamado de efeito placebo. É a mente assumindo o poder de curar. O comprimido de açúcar não fez nada. Era um ícone. Era algo em que você focava e que estava trazendo a cura. Mas a cura não foi a pílula. Era a consciência do que a pílula iria fazer. Mesmo que a pílula não tenha feito nada, o que importava era a crença na pílula. A biologia da crença. Certo. Mas o que você também disse, e esse é um problema maior, porque a maioria das pessoas diz, ok, placebo funciona. Na verdade, é o processo de cura mais eficaz no corpo, porque não há efeitos colaterais. A cura placebo é uma cura sem efeitos colaterais. O significado disso é o seguinte. Sim, pessoal, sim, placebo, já ouvi falar, sim, já ouvi falar de placebo. Eu disse, e quanto ao nocebo? O que é nocebo? O pensamento negativo é tão poderoso quanto o pensamento positivo para controlar o corpo, mas atua na direção oposta. O pensamento negativo pode causar qualquer doença, inclusive a morte. Se você acredita que vai morrer, pode morrer por causa dessa crença.
Agora, houve estudos que mostraram autópsias de pessoas que morreram presumivelmente de câncer, porque era isso que elas tinham em vida. E o condicionamento era: você tem câncer e então vai morrer em determinado tempo. E elas morrem aproximadamente naquele tempo determinado. Todo mundo diz: sim, o câncer as matou, mas quando fizeram as autópsias não havia câncer suficiente para matá-las. A única pergunta era: o que as matou? A crença na morte foi o que as matou. Por quê? A mente traduz a imagem em química que manifesta essa imagem. Você acredita que vai morrer? Você vai colocar química em um sistema que vai desligá-lo? Você vai acreditar que vai viver? Ah, então você coloca química no corpo que o impulsiona nessa direção. A coisa mais difícil do mundo é assumir o simples fato, e é simples, e já existe há 100 anos, de que a mente é a criadora de tudo. E que se a mente não está funcionando direito, então a criação com certeza também não vai ficar nada bonita. Isso se torna algo profundamente simples. Mas aí as pessoas dizem: mas na minha mente eu tenho pensamentos muito positivos. Você pensava pensamentos positivos, adivinha? Enquanto pensava esses pensamentos, o subconsciente te levava direto para o inferno. Por quê? Porque pensar os pensamentos não está engajando nada. Isso é só um pensamento. Pensar sobre isso. O quê? 5% do dia. Grande coisa. 95% do dia é o que realmente está acontecendo na nossa vida. E nós fomos programados para sermos vítimas. E essa é uma situação lamentável porque a programação controla quem nós somos. Eu digo, bem, sim, a Matrix mencionou que fomos programados. Eu digo, olha, isso já é conhecido há 400 anos. Sobre o que acabamos de falar. Eu disse, o que foi isso? Os primeiros 7 anos da sua vida são para baixar programas. E o resto da sua vida, 95%, é para manifestar esses programas. Eu digo, isso é exatamente o que os jesuítas disseram há 400 anos. Me deu uma criança até os 7 anos. Eles até sabiam o ano. Me deu uma criança até os 7 anos. Eu te mostrarei o homem. Eles estavam dizendo às pessoas que se você me deixar programar os seus primeiros 7 anos, eu vou te mostrar como será o resto da sua vida. E então eles criaram a escola católica. O quê? O programa das crianças. E eu digo, isso era uma programação inicial. A programação de hoje é muito mais diabólica, muito mais eficiente. Eu digo, como assim? Eu disse, tudo o que você precisa fazer é ver um bebê carregando um iPad quando ele nem consegue andar. E eles estão usando um programa de computador no iPad. Isso é um programa. E a ideia sobre isso é, sim, os jesuítas tinham a ideia certa, e a tecnologia moderna levou isso muito além da capacidade deles de programar. E estamos nesse período de programação agora, mas o mais importante no que seu trabalho tem falado e as pessoas que você trouxe para o seu programa é como mudar esse programa. E esse é o seu poder. Se você não souber como mudar o programa, então vai se perceber como uma vítima pelo resto da vida. Quero abordar 2 pontos. Um deles é sobre alguém que diz, sim, mas a criança está só assistindo ao iPad, e o que isso realmente está programando nela. É um entretenimento positivo. Bem, vamos definir o que é positivo neste momento. Porque a maioria, até mesmo os desenhos animados, Deus, quando eu era criança, todos os desenhos eram tipo o Papa Léguas e o Coiote. E eles estavam sempre brigando e explodindo um ao outro. Todas aquelas histórias de Tom e Jerry, o gato tentando pegar o rato e matá-lo, e tudo isso. Eu penso, esses são programas assustadores, mas eram chamados de desenhos animados. E eu pergunto, mas estamos programando eles com valores? Não, estamos programando eles com medo. Você pode morrer. Você pode fazer isso, você pode morrer, eles podem te matar. Cuidado com eles, porque eles são os maus, você é o bom. E estamos programando um mundo de divisão. Por quê? Porque há uma questão de poder envolvida. E isso é algo que, na verdade, eu acrescentei recentemente às minhas palestras.
Então, me dê um momento, se eu puder, só para expandir esse momento sobre o poder. Porque houve uma evolução da civilização, mas também há uma evolução do poder. Eu pergunto, o que você quer dizer? Eu pergunto, qual foi o primeiro poder? Físico? Isso mesmo, o cara com o grande porrete, se ele dissesse para fazer, você fazia porque ele tinha o grande porrete. Então, quem tinha o poder controlava você. Mas então outro nível de poder evoluiu, e era chamado de aqueles que controlam os recursos. Se você controla os recursos, então você controla a necessidade do público. O público vai te pagar o dinheiro e adivinha o que você faz com esse dinheiro? Você contrata o cara com o grande porrete. Agora ele trabalha para você. E depois? E então houve um salto. Eu disse, qual foi o próximo salto no poder? Conhecimento é poder. E então a guerra foi assumida por uma organização que se dedicou à consciência de que conhecimento era poder, a igreja, porque ela se autodenominava conhecimento infalível. O que é isso? Conhecimento absoluto. Conhecimento é poder. Eles tinham conhecimento absoluto e controlavam a civilização com isso. Lembre-se, o rei beijava os pés do Papa, certo? E qual era o significado disso? Que um está cedendo porque agora o verdadeiro poder é o que vocês têm feito. Meu nome é Jonathan. Parabenizo vocês porque têm manifestado o que é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder é a consciência e ela está acima dessa coisa de conhecimento. E a ideia é que as pessoas não são conscientes, mas não percebem que não são conscientes. E por isso ficam na posição de vítimas de uma realidade para a qual foram programadas, mesmo que não a queiram. Não é o que elas querem. E a ideia é, e se todo mundo realizasse seus desejos ou o que quisesse? Sabe de uma coisa? Seria o paraíso na Terra. Por quê? Porque quase todo mundo quer exatamente a mesma coisa. O quê? Elas querem ser saudáveis, elas querem ter comida, elas querem ser protegidas, elas querem um lugar para morar, elas querem um trabalho para fazer. Eu digo, se todo mundo tivesse todas essas coisas, então todo mundo seria feliz. Eu disse, então por que eles não têm isso? As pessoas que controlam o poder. A igreja controla o poder pelo medo. O quê? Existe um inferno. Ah, você pode ir para lá de graça. Todo mundo pode ir para o inferno. Está aberto para você ou para qualquer um. Ah, você não quer ir? Ah, então você tem que nos dar 10%. Isso era chamado de dízimo. Nós vamos te ajudar por 10% do seu salário. Sobe lá, tudo bem? Eu gostaria que você esclarecesse, porque não é que você não acredite que as pessoas, por exemplo, quebrem ossos ou tenham câncer. Jonathan fez uma substituição de quadril há alguns anos. Ele nasceu com alguns problemas congênitos no quadril. E, sabe, tenho quase certeza de que essa substituição de quadril foi uma boa ideia para o Jonathan, mas agora também não faço ideia depois de ouvir você falar. Mas eu gostaria que você esclarecesse um pouco, sabe? A ideia é a seguinte. Às vezes as pessoas realmente têm coisas como câncer, mas a capacidade de ter um prognóstico que permita que você esteja, digamos, em uma mentalidade de cura, isso é algo sobre o qual temos controle. Ellen Langer tem esses estudos incríveis de que você fala, basicamente ajudando as pessoas a reverter o envelhecimento. Ela reúne grupos de pessoas e as coloca em ambientes que remetem à juventude delas. Ela faz com que ouçam músicas da juventude e comam comidas da juventude. Fizemos isso há um tempo nos anos 80, certo? Sim. Na verdade, existem 6 doenças genéticas específicas, como a hemofilia, que são condições médicas hereditárias e que são realmente causadas por um único gene defeituoso ou anômalo. Mas o fato é o seguinte: o número de defeitos genéticos representa menos de 1% das causas de doenças no planeta. Então, 99% das doenças não tem nada a ver com os genes. Aí eu pergunto, então com o que elas têm a ver? Eu digo, vivendo em desarmonia. Porque quando você está vivendo em harmonia, seu corpo está em harmonia. E 50 trilhões de células estão desfrutando de paz e harmonia.
Mas quando você não está em harmonia, 50 trilhões de células também não estão em harmonia, porque você está enviando para elas as mensagens de nós não estamos em harmonia. É aqui que o trauma intergeracional entra na conversa? Porque Gabor Maté diria que muitas pessoas vivem o que acham ser vidas normais e seus corpos acabam sendo acometidos por doenças. Você pode falar um pouco sobre a conversa do trauma intergeracional e da epigenética? Bem, absolutamente. Vamos dar um exemplo simples assim. Cientistas estudaram o destino do que aconteceu com crianças que foram adotadas. Em famílias onde o câncer era recorrente na família, a resposta? As crianças adotadas desenvolveram o mesmo câncer familiar que os irmãos biológicos tinham, mas as crianças adotadas vinham de uma genética totalmente diferente. O câncer era um programa errado, mas uma consequência de não lidar com a vida de forma harmoniosa, guardar raiva, agressividade ou reprimir sentimentos, se aquecer por dentro, o calor causando problemas maiores, problemas internos quando isso acontece. Qual que é a ideia sobre isso? É a programação que é passada da doença. Os genes, na verdade, menos de 1% de qualquer doença é transmitida geneticamente. Então você tem que começar por aí. De onde diabos está vindo a doença? Eu digo da programação. E isso acontece em famílias. Por quê? Porque os primeiros 7 anos de download são o mesmo que genética passando informações para a prole. Mas isso é informação comportamental. Precisamos reconhecer que os genes não estão tão associados ao comportamento quanto estão à construção de um mecanismo que pode se comportar. Então, os genes não nos tornam alcoólatras. O gene não faz com que o filho de um músico seja músico. Não tem música gene. Foi uma programação que a criança adquiriu ao estar perto daquele pai ou mãe que toca música o tempo todo. Essa é a vida do download. Então a ideia é essa. Se tivermos essa compreensão, poderemos olhar para a nossa vida não como um amontoado de coisas que nos aconteceram, mas como coisas que facilitamos. Para fazer o quê? Aprender. O câncer é um sintoma, não o verdadeiro problema. Eu vou. O que você quer dizer? Sim, significa que você não está vivendo em harmonia. Você não está lidando com questões emocionais, por exemplo. Ok, eu pergunto. Então, por que isso é um problema? E a resposta é simplesmente esta. Foi gerado pela mente. O que é a mente? O arquiteto é o que a mente está construindo. Qual é a imagem na mente? A qual mente? Aham. É a imagem na mente consciente? Ou a imagem na mente subconsciente? E a resposta é a mente subconsciente. Não é a mente consciente que diz, eu estava querendo ter um câncer só por diversão. Não, a mente consciente não teria nada a ver com isso. E é aí que as pessoas dizem, você está criando sua vida, e elas dizem, eu nunca quis ter câncer. Eu digo, não foi você. Foi o seu programa. Que programa? Mas eu não diria essas coisas. Eu digo, em cerca de 95% do seu dia, você vai ver essas coisas negativas. Sem nenhum conhecimento disso e sendo programado com a desinformação de que somos impotentes. É daí que vem o problema. Porque uma vez que você faz o download da impotência, por definição, você automaticamente entrega todo o seu poder para outra pessoa. Isso acontece na medicina. Por quê? Quando um bebê cresce nos primeiros 7 anos de vida em uma família onde o médico tem um papel de destaque na saúde, o que você acha que o bebê absorve nesses primeiros 7 anos? Mesmo quando ele estava de fralda, sendo segurado nos seus braços e já estava absorvendo. O que ele absorve? A resposta é esta. Quando se trata de saúde, o médico é quem sabe e eu não sei. Portanto, tudo o que o médico diz é a minha verdade, porque eu mesmo não sei. Eu mesmo não tenho esse conhecimento. Eu disse, e então? Então o médico lhe dá um prognóstico. Isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, depois você vai morrer em 30 dias. Bem, então adivinha só.
Essa é a sua verdade, porque você aceitou comprar essa verdade. Ao abrir mão do seu poder sobre a sua vida e entregá-lo à pessoa que fomos programados para acreditar que tem poder sobre a nossa vida, e você abre mão disso, então você vai morrer em 30 dias. Porque não é a sua verdade pela qual você está vivendo agora. Você está vivendo pela verdade de alguém a quem você deu poder. E é aqui que tudo está acontecendo. E sabe, eu posso pensar, bem, isso realmente parece legal e divertido. Eu digo, bem, veja, eu te disse que tive mais de 40 anos sem conseguir criar um relacionamento por causa de uma programação ruim. Mudei essa programação em cerca de 15 minutos. E desde então, acabei tendo 30 anos de lua de mel. Eu vivo todos os dias nessa vida, aproveitando simplesmente por estar vivo. Eu acordo todos os dias. Ainda estou aqui. Isso já é ótimo, só por isso. Tenho o meu amor, ela ainda está aqui. Estamos compartilhando nossas experiências de vida agora. Tecnicamente eu tenho 80 anos, mas não dou a mínima para isso. Na minha cabeça eu não tenho 80 anos. Não estou pronto para desistir. Quando eu era jovem, ninguém vivia até os 80 anos. Então, eu não estou nessa categoria, meus amigos. Quero retomar algo que você estava falando, que era sobre harmonia humana e harmonia individual, pessoas vivendo fora da harmonia. E quando entregamos nosso poder a alguém que não seja nós mesmos, e às vezes precisamos fazer isso, certo? Precisamos buscar conselhos. Existem especialistas que sabem mais do que nós e queremos obter opiniões profissionais. Mas o que significa começar a retomar o próprio poder e saber o que é certo para si mesmo? Porque, na ausência de buscar médicos, as pessoas recorrem à internet. E aí ficam pensando, devo seguir isso ou não devo seguir aquilo? E então perdemos a noção de como saber internamente como navegar o que é certo para nós? Eu concordo. Essa é uma pergunta difícil. A ideia é que todo mundo quer dar uma resposta dizendo, foi assim que eu fiz, não sei quanto a isso. Essa é a sua vida e a sua consciência e a forma como você criou sua vida e seu sistema de crenças. Isso resulta na forma como você acabou de agir. Eu compartilho o mesmo sistema de crenças? Se não, então o seu processo não vai me ajudar em nada, porque funcionou para o seu processo. Essa é a parte mais importante a se reconhecer. Somos criadores únicos. E que nossa mente é a fonte da criação. Você está experimentando essa criação. Se você não gosta dessa criação, a liberdade é que você pode mudar de ideia. Você pode mudar seu programa. Não existe nada que diga, você passou de um certo número, sinto muito, você acabou. Você não pode dizer isso. Ninguém pode. Todo mundo pode me dizer como eu devo viver minha vida? Não, porque isso não combina com a imagem aqui em cima. Então, o que eles disseram não vai necessariamente me ajudar ou me beneficiar de forma alguma. Eu preciso descobrir o que é que eu quero. Isso nos leva a um bom ponto, então. É isso. Às vezes eu pergunto para as pessoas, me diga o que você quer. E adivinha o que você vai receber? Porque eu já vi isso. Eu não quero isso. Não, eu não quero aquilo. Eu digo, me diga o que você quer. E de repente, adivinha? Eles nem conseguem te dizer exatamente o que querem. Eles conseguem te dizer o que não querem. Mas o problema disso é, se você não sabe o que quer, você não pode ter. Seria apenas um acidente se isso aparecesse. Você é um criador. Essa é uma realidade simples, certo? Você cria sua expressão genética, você cria seu comportamento. E você está fazendo isso para uma experiência espiritual de ser um criador neste planeta. E a relevância, então, se resume ao simples fato de como, o que é que você quer? E então olhe para a sua vida e me diga, o seu programa apoia o que você quer? Mais importante ainda, me diga quais programas estão tirando de você o que você quer, porque são esses que eu quero mudar. Os que estão funcionando, eu não quero mexer neles. Eles já estão funcionando. Por que diabos eu precisaria mudar esses? Eu preciso mudar os que não estão funcionando. Então essa passa a ser mais a questão. O que é na sua vida que você está buscando e tendo dificuldade de encontrar? É porque isso não existe. Porque é algo raro ou algo assim? Eu digo não. Se você não está encontrando, é porque você não tem realmente claro o que diabos está procurando.
Isso não está no seu programa. E você cria isso. Vamos conectar um pouco essa ideia e ser bem específicos. Um pouco da programação com... Algumas pessoas acham isso um pouco esotérico, certo? Nós entendemos o disco rígido. Nós entendemos isso conceitualmente. Mas então é tipo, como isso realmente se manifesta na minha vida? E há tantas pessoas que querem um relacionamento, mas no seu disco rígido, elas não acreditam que são dignas de amor. 80% das pessoas em testes de grupo, quando fazemos essa pergunta, eu me amo, 80% falham. Você sabe, sustentar a crença de que se amam. Isso tem muito a ver com aquela programação inicial. Uma razão muito simples é esta. Se um jogador mais velho de um time esportivo não está indo bem, o técnico não diz, por favor, melhore. Não, o técnico diz, isso não é bom o suficiente. Quem você pensa que é? Você não merece estar neste time. Um jogador mais velho, sendo consciente e atento, pode entender o que o técnico está dizendo. Não estou bem, tenho que fazer melhor. Ok. Agora, os pais assumem a função de treinadores. Se a criança não está se saindo bem, eles querem ser o treinador e dizer, isso não é bom o suficiente. Quem você pensa que é? Você não merece isso. Infelizmente, os pais não reconhecem que a criança está baixando todas as palavras sem o significado delas, além de que elas foram criticadas. Eles não entenderam a intenção dos pais. Era para torná-los melhores, mas o pai estava dizendo por que eles eram ruins, mas não explicou por que eles poderiam ser melhores. Então eles desenvolvem autocrítica. É a autocrítica que tira o amor próprio. Porque se você olha para si mesmo, pensa, bem, eu não sou bom o suficiente, eu não sou merecedor, eu não sou amável. Meus pais disseram isso. Agora, os pais não queriam dizer isso sobre a sua vida. Eles queriam dizer que, naquele momento, você estava sendo um pé no saco. Mas para a criança não é só naquele momento. É como um download. E se isso se repete, acaba virando um verdadeiro programa naquele ponto. E então, 95% da vida vai vir disso. Se você é autocrítico e não se ama, como é que outra pessoa vai te amar? Faça essa pergunta. E você vai ter que dizer, porque eles não têm controle de qualidade. Esse é o problema deles. Eles deveriam saber que eu não sou amável. Mas adivinha só, eu vou mostrar para eles que eu não sou amável. E quando eles forem embora, eu vou ficar aqui na sua frente agora e dizer, viu, eu sabia que não era amável. Onde eles estão? Eles foram embora. Por quê? Porque o meu comportamento era para demonstrar que eu não era amável. Em algum momento, eles foram embora. E é isso. O maior problema é que os pais não reconhecem que as palavras que dizem são a diretriz para a vida futura da criança. E é por isso que é tão importante ser um pai consciente. Eles sempre dizem apenas coisas positivas para seu filho. Você é o mais inteligente. Você é o mais brilhante. Você é o mais amoroso. Você é tão poderoso. Você é um criador. Se essas são as palavras que são baixadas, esse é o caminho de 95% da vida daquela criança. É assim que funciona. Sempre foi sabido há 400 anos. É assim que funciona. E ainda assim os pais querem ser pais conscientes. Eu vou. Então aqui está o pequeno problema. Você está pronto? Para ser um pai consciente, você tem que ser consciente. Eu vou, sim. Então eu digo, bem, quanto a isso, diz que 5% do dia você está sendo o verdadeiro pai consciente. Por quê? Porque na sua mente você vai ser o pai consciente e em 95% do dia você vai repetir o mesmo maldito programa com o qual foi programado quando era criança, e é por isso que esse traço comportamental é transmitido pela linhagem. Porque em 95% do dia você vai repetir o mesmo maldito programa com o qual foi programado. E então isso simplesmente vai ser passado adiante assim. Somos animais mais do que percebemos. O que eu gostaria de uma explicação é como nossas crenças subconscientes, que são traduzidas para o nosso corpo na forma de tônus muscular e tensão, na verdade têm uma ressonância. De modo que quando estou ao lado de alguém, essa pessoa pode sentir quais são essas crenças, mesmo sem que eu comunique verbalmente. Se eu digo, eu sou tão amável, eu sou tão incrível, olha, que ótimo parceiro eu sou,
Se eu realmente não acredito que sou, o que vai transparecer pelos meus poros, o que vai aparecer no inconsciente, isso, a outra pessoa vai me farejar como um cachorro fareja outro cachorro a quilômetros de distância. Com certeza. 100% ciência, física quântica, biologia, tudo é vibração. Se você acha que a borda da sua pele é o limite do seu corpo, você está muito enganado. A ideia é que eu posso ler a função do seu cérebro com uma sonda aqui fora chamada magnetoencefalógrafo. O que eu quero que as pessoas entendam, porque o que você acabou de dizer é, sim, isso é uma questão. A questão é a seguinte: seus pensamentos não estão contidos na sua cabeça. Seus pensamentos são transmitidos. E aquelas pessoas sensíveis a eles podem perceber esses pensamentos antes mesmo de você vocalizá-los. Quando duas pessoas estão em um relacionamento e são extremamente próximas, adivinha? Uma pode começar uma frase e nem mesmo terminar antes que a outra complete o final dela. Porque chega um ponto em que, quanto mais próximos vocês ficam, mais vocês entram em sintonia com a vibração do que está acontecendo antes das palavras saírem, que são uma manifestação dessas vibrações. As vibrações vieram primeiro, as palavras vieram depois. Você não pode esconder seus sentimentos nesse sentido fingindo, porque isso não é uma escolha sua naquele momento. E a questão é que sim, você está sempre transmitindo, você está gerando um campo, e esse campo pode ser captado por aqueles que são sensíveis a ele ou não ser captado. Se uma pessoa é insensível ao campo, ela não percebe nada, ela nem sabe o que está acontecendo. Mas se uma pessoa se torna mais sensível, ela pode sentir você antes mesmo de você dizer qualquer palavra. E toda a ideia sobre isso é: isso se torna outra parte importante da nossa biologia humana, que foi perdida, porque há uma tendência das pessoas aprenderem a não seguir seus sentimentos, mas sim ouvir o que alguém tem a dizer. Eu digo, no momento em que você faz isso, você perde seu poder, porque os sentimentos são a avaliação mais precisa. Estou com a pessoa certa ou com a pessoa errada? Eu digo, não deixe, não siga o que eles dizem. Você já sabe pelos sentimentos se aquela vibração está em harmonia com você ou não. E você responde a isso. Isso é animal. Um cachorro, você pensa, eu mandei meu cachorro sentar e ele sentou. E eu digo, ele entende inglês. Eu digo, não, ele entende a intenção. Ele entende a vibração. Cachorros se comunicam entre si sem linguagem. Cachorros se comunicam por vibração e pelo que chamamos de neurônios espelho, observando o comportamento do outro. E interpretar o que isso significa, ok, bem, é por isso que é o seu pensamento. Se você está feliz, o cachorro fica bem. Se você está nervoso, o meu cachorro vai ficar olhando ao redor, tipo, o que está acontecendo? Se você está chateado, o cachorro pode ficar muito bravo e assumir uma posição para te proteger em algum momento. Ele faz isso com palavras? Não. Ele faz isso totalmente com sentimentos. Por quê? Porque é assim que todos os animais se comunicam, exceto que os humanos aprenderam a colocar a linguagem por cima dos sentimentos. Na verdade, eu costumava usar isso na palestra. Era uma citação de um filme britânico. Era bem chato e já era tarde da noite e eu estava prestes a desligar a TV. E eu me lembro que justo quando eu estava prestes a desligar esse filme, uma frase do filme apareceu e dizia que a linguagem foi criada para esconder sentimentos. E esse é o ponto. Porque nós somos, antes de tudo, entidades vibracionais que leem vibrações. E as vibrações estão ou em harmonia com você ou em desarmonia com você. Ou algumas vibrações não têm impacto nenhum sobre as suas vibrações porque você não está no mesmo campo que elas. Então, o ponto principal é este. Nós abrimos mão do poder de ler o sentimento antes de interpretar as palavras. Isso deveria ser algo natural, mas acontece o contrário. Ouvimos as palavras e ignoramos o sentimento. Eu penso, grande erro. Esse foi um grande erro. Todos os animais, inclusive nós, a vibração é a principal forma de comunicação de todo organismo neste planeta, do mais primitivo ao mais avançado. Esses organismos, nós que podemos decidir não prestar atenção a isso,
E então sofrem consequências muito negativas por não reconhecerem sinais importantes que estão chegando, porque não estão prestando atenção neles. As pessoas podem dizer todo tipo de coisa, e o fascinante é quando essas palavras não ressoam com a emoção que estão tentando transmitir, quando há uma desarmonia entre as duas, quando alguém diz, veja todas essas coisas boas, só estou tentando ajudar, e o seu instinto diz que tem algo estranho. Aqui, isso é uma informação enorme que, por meio da linguagem, muitas vezes somos ensinados a não confiar. Esse é o ponto que eu estava dizendo. Aquela sensação no estômago era mais importante do que qualquer palavra que a pessoa dissesse. Eles podiam te vender, como se dizia antigamente, te vender a ponte do Brooklyn, sabe? Tipo, quer comprar aquela ponte ali? Me dá $5. Ok. E, sabe, algum bobo acabava dando $5 para eles. Por quê? Porque eles ouviram as palavras que não tinham, eles estavam sendo enganados. E a questão é, você quer ouvir as palavras? E eu digo não necessariamente, cara. Eu quero saber dos sentimentos. Eu já conheço os sentimentos antes mesmo de você abrir a boca, porque seus sentimentos já eram transmitidos antes de você chegar aqui. Você já transmitia. Seus sentimentos estão em harmonia com os meus, eu percebo na hora. Se eu usar meus sentimentos, a maioria das pessoas não vai fazer isso. Você falou sobre nossos pensamentos estarem fora de nossas cabeças. Eles estão sendo transmitidos das nossas cabeças. Eles estão sendo transmitidos das nossas cabeças, mas essa consciência, na verdade, pode viver fora do nosso corpo físico. Sim. Há uma onda agora. Você sabe, todo mundo está usando a palavra telepatia. E se você considerar o que você disse sobre os pensamentos serem transmitidos, não é necessariamente que alguém está se comunicando telepaticamente, mas que se nossos pensamentos são vibracionais, então eles estão sendo sentidos. E a tradução da vibração em linguagem é algo, na verdade, diferente do fato de que todos nós somos seres vibracionais, enviando informações e recebendo informações o tempo todo. Sim, é exatamente sobre isso que se trata agora. Então reconheça que, bem, e se eu começasse a usar minha vibração como uma bússola? Devo ir para cá ou devo ir para lá? Eu penso, qual dessas opções me faz sentir melhor? E de fato, quando concluo e começo a dar alguns conselhos para as pessoas, como agir? De certa forma, isso se torna, eu digo isso, né? Às vezes estamos diante de uma decisão que é muito importante para nós. Eu digo, e daí? Eu digo, bem, você tem que decidir. Devo fazer A ou devo fazer B? Eu pergunto, então, como você faz isso? Eu digo, bem, na sua mente, vou te levar de volta por um instante para uma aula de álgebra, onde você fala sobre vamos voltar. E eu pergunto, qual era a parte da aula? Eu disse que você recebeu uma equação muito grande. E seu trabalho é reduzi-lo à menor equação. Ok? Lembra de algo parecido? Lembra desse tipo de problema? Então você começa no topo da página e reduz uma vez, depois faz outra redução, e depois faz outra redução, e esse é o final da página. Você o deixou tão pequeno quanto possível. Quando estamos tentando tomar uma decisão e começamos a pensar, como isso me afeta? Esses são como cada passo. Ok, esta é uma parte muito positiva da decisão. Não, esta não é uma parte tão boa. Isto é positivo. Na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo o mesmo que na álgebra. Você está reduzindo a decisão com base em o que está no final é o resultado final. Esta é uma boa decisão ou não é uma boa decisão? Com base nisso, eu digo um problema. Eu vou, o que é? Assim como na álgebra. Você comete um erro em uma redução e no fim das contas a resposta está errada. Não importa o que. Ok? Então eu disse, bem, então é um bom exercício fazer isso. Mas aí eu disse, mas é assim que você... Eu sugeriria que você tomasse a decisão final. Depois de passar por esse exercício, que é muito bom de se fazer, no final, tudo se resume a isso. Você pergunta ao seu coração, como me sinto em relação a essa decisão? Eu digo, o que é importante? O coração lê a vibração. Ele não lê os detalhes. Ele apenas lê a vibração. E o fato é que ele pode te dizer se uma vibração está em harmonia, porque você vai se sentir bem. Se uma vibração está em desarmonia, você vai se sentir mal. Se uma vibração não te afeta, ela não tem sentimento algum. Então, qual era o objetivo? Faça o exercício. A álgebra, considere cada coisa.
Mas quando você toma aquela decisão final, você faz isso com base no coração, porque o coração vai te dizer se aquela energia era uma vibração que vai te fortalecer. Ou a energia pode tirar o seu poder. E nesse ponto, tudo fica muito claro e respondido. Como me sinto ao tomar essa decisão? Não os detalhes. Isso volta diretamente para o entendimento. O sentimento é a comunicação original nos primeiros organismos deste planeta. Eles não tinham olhos, ouvidos, nariz, papilas gustativas, cordas vocais. Eles tinham vibração. E quando uma vibração estava em harmonia, ela melhorava a vida deles. Quando era uma interferência destrutiva, uma vibração, ela tirava a harmonia e eles perdiam o poder em suas vidas. E eles sabiam, a partir dessa decisão, se deveriam ir por este caminho ou por aquele. Era a bússola. E a ideia sobre isso é que a bússola original ainda é a mais importante. A original é a mais importante de todas. É a vibração. O que é isso? Tudo é vibração. A ilusão da matéria complica tudo porque as pessoas têm dificuldade em aceitar que matéria é energia. Eu só digo, eu sei, mas eles não entendem. E eu posso explicar isso para eles na palestra e eles dizem, é mesmo, é verdade. E aí eles saem pela porta e voltam para a Terra de Newton, onde matéria e energia são coisas separadas. É como se isso não tivesse nenhum papel na vida deles. E isso aconteceu comigo desde o começo. Eu disse, o quê? Eu observei esses experimentos sobre a base da epigenética 50 anos, 23 anos antes da ciência reconhecer isso. Eu vi isso em 1967. Em 1990, a epigenética foi reconhecida, certo? E a questão é, eu disse, meu Deus, se você entender esse mecanismo, pode criar uma vida fabulosa. Então eu reuni algumas pessoas e disse, eu preciso contar para vocês sobre essa nova biologia, porque se vocês entenderem essa nova biologia, podem ter a vida mais incrível. E enquanto eu falava, eles olhavam para mim e diziam, sabe, Lipton, para um cara que diz saber dessas coisas, sua vida não parece tão fabulosa assim. Eu comecei a perceber que estava tentando ensinar as pessoas a fazerem isso. Eu mesmo não estava fazendo. Eu me comprometi com uma situação e disse, vou tentar. E se eu não conseguir fazer isso, com certeza não vou ficar na frente de um monte de gente dizendo para eles fazerem. E comecei a usar isso como base para conduzir minha vida, a nova física, a nova epigenética, e a tomar decisões com base nisso. E assim que comecei a fazer isso, fui recompensado instantaneamente por uma mudança que foi tipo, meu Deus, funcionou. E quanto mais eu fazia isso, mais funcionava. E quanto mais funcionava, e mais eu... Agora, quando falo sobre isso, as pessoas de repente dizem, talvez haja algo nisso. Você sabe? E a realidade é que sim, há algo nisso. Porque quando as pessoas retomam seu poder, a vibração, a compreensão do condicionamento, a compreensão da reprogramação, uma vez que começam a retomar isso, elas criam experiências de vida totalmente diferentes neste planeta. Que a lua de mel não é um curto período da sua vida, uma pequena pausa da vida. E se fosse todos os dias da sua vida? Sim. Pode ser todos os dias da sua vida, mas não com o programa que você geralmente trouxe de casa. Muito obrigado. Somos realmente gratos por todo o trabalho que você fez e continua fazendo. Sou um cara feliz por você estar fazendo isso e muito agradecido porque eu aprecio o seu público. E para mim isso é realmente importante, porque as pessoas que estão vindo até você estão procurando. Me dê uma resposta, cara, porque as coisas não estão funcionando aqui fora. E então você está ajudando nossa evolução do nosso planeta, porque conhecimento é poder. Obrigado. Então, eu aprecio o que você está fazendo. E, portanto, eu realmente agradeço a oportunidade de estar com você neste programa. Muito obrigado. Tenho preocupações de que não fomos enquadrados corretamente no episódio e eu estava sentado de lado, e que o cachorro ao seu lado ocupava 80% da tela. Questão de espaço, né?
Além disso, percebi que ele estava de barriga para cima em parte do tempo. E talvez eu não saiba se as pessoas queriam ver isso. Torne-se membro e apoie nosso canal. Ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Tenha acesso a conteúdos exclusivos e participe dessa expansão. Sucesso fora da curva.